Meus pais usaram meu acidente da infância para me controlar por 25 anos. Então tentaram obter tutela quando me casei com outra pessoa surda. Então expulso a fraude financeira. Agora eles têm uma ordem de restrição de 5 anos. Eu estava no fundo do inferno das planilhas, quando minha lasanha decidiu recriar o inferno de Dante na minha cozinha. Ser surda significa que você perde coisas como alarmes de fumaça. Você pensaria que eu notaria a fumaça, exceto que eu estava tão focada no meu trabalho, que quando finalmente levantei o olhar, minha cozinha era basicamente um filme de desastre. Então eu simplesmente congelei, porque de repente eu tinha 7 anos novamente, assistindo o carro da minha família queimar enquanto eu ainda estava presa dentro. Meu pai salvou mamãe primeiro porque ela estava grávida, depois minha irmãzinha Camila, porque ela tinha 4 anos, e então bum, uma explosão. Sem mais audição, sem mais pele lisa, só eu e minhas cicatrizes que fazem estranhos ficarem olhando. Então lá estava eu 25 anos depois, tendo um colapso completo, enquanto meu cérebro reproduzia o rosto do papai através da janela do carro. Eu nem conseguia usar meu telefone porque minhas mãos estavam tremendo muito. Felizmente, meus vizinhos conseguiram ligar para o 192. Então este bombeiro chamado Rafael explodiu pela minha porta. Ele colocou uma mão no meu ombro bem gentilmente e usou gestos claros para me guiar para fora, permanecendo calmo, mesmo que a fumaça estivesse ficando intensa. Lá fora, meus vizinhos se aglomeraram ao meu redor, e mesmo que eu só consiga fazer leitura labial de metade do que pessoas raivosas dizem, eu entendi o essencial. Meu administrador do prédio parecia pronto para me despejar ali mesmo. Bem, se eu ainda tivesse um apartamento, é claro. Mas Rafael se colocou entre nós e disse para eles recuarem. E eu digo, realmente disse baseado em quão rápido eles se calaram. Ele ficou comigo através de tudo, até no hospital onde eles não conseguiam encontrar um intérprete, e ele os fez descobrir como fazer. Então Camila apareceu sinalizando. De novo fogo, com aquela mistura especial de irritação que ela está aperfeiçoando desde a infância. Veja, Camila sempre odiou que eu recebesse atenção depois do acidente. Não importa que eu teria trocado cada segundo de pena pela pele perfeita e a audição dela. Quando Rafael voltou com um sanduíche, ela imediatamente entrou no modo flerte, mas ele apenas acenou educadamente e me entregou a comida e escreveu seu número dizendo para mandar mensagem se eu precisasse de alguma coisa. Depois que ele saiu, Camila me informou que eu não poderia ficar com ela porque ela não poderia ter um perigo de incêndio no apartamento dela. Então, fui forçada a conseguir um hotel que era uma porcaria. Eu estava com muito medo de deixar meu quarto, então só fiquei lá sentada por dias me sentindo mais sozinha do que nunca. Meu trabalho era completamente home office, e eu consegui salvar meu laptop, então estava bem financeiramente. Mas depois de 3 dias, era demais. Então, mandei mensagem para Rafael onde eu estava, e este homem maravilhoso começou a deixar pacotes de cuidado na recepção com bilhetes como comida de verdade porque máquinas de venda de hotel são deprimentes. Tentei mandar mensagem para meus pais, mas eles disseram que não podiam lidar com cuidar de mim agora. Eu queria gritar que não precisava ser cuidada. Só um sofá. Mas então me lembrei do incêndio e pensei, ok, talvez eu precise de um pouco de ajuda, só não o desamparo que eles assumem. Então os pacotes pararam e Rafael não respondeu mensagens. Imaginei que ele tinha percebido que a garota surda cicatrizada era trabalho demais. Mas quando liguei para o quartel dos bombeiros, eles me disseram que ele tinha entrado num depósito em chamas para salvar alguém e o teto desabou em cima dele. Aparentemente, ele estava na UTI há dias. Comecei a visitar diariamente, trazendo meus próprios pacotes de cuidado. Ele estava completamente inconsciente, mas eu ainda comecei a falar com ele sobre ir ao supermercado pela primeira vez em anos e procurar apartamento. Seus irmãos bombeiros eram os únicos outros visitantes, e eles começaram a me chamar de Garota do Rafael, o que me fez sentir coisas. A enfermeira disse que ele provavelmente havia perdido a audição permanentemente, então comprei todos os livros de língua brasileira de sinais que consegui encontrar. 3 semanas depois, ele acordou. Entrei para vê-lo lendo um. Quando me viu, seu rosto se iluminou, e ele sinalizou desajeitadamente. Obrigado pelos livros. Passamos 1 hora escrevendo bilhetes um para o outro. Mesmo machucado com tubos por toda parte, ele tinha esse calor que me atraía. Fizemos planos para nos encontrar quando ele saísse para que eu pudesse ensinar libras a ele. Vê-lo lutar era como olhar num espelho, exceto que eu podia ajudar em vez de me afogar. Seus irmãos bombeiros não sabiam mais como interagir, e ele estava devastado por não poder voltar ao trabalho. Usei todos os truques que aprendi para ajudá-lo a ver que diferente não significava acabado. Então, meu trabalho ameaçou me demitir por relaxar. Percebi que odiava mesmo, e Rafael me ajudou a conseguir uma posição ensinando libras numa escola. Adorei trabalhar com crianças, aprendendo a navegar sem som. O departamento criou protocolos de emergência para pessoas surdas baseados em nós, e Rafael começou a ensinar consciência sobre deficiência. Tudo estava ótimo até eu apresentá-lo aos meus pais que ficaram emocionados com a parte do bombeiro, até descobrirem que ele também era surdo. E o jantar se tornou uma palestra sobre precisar de alguém para cuidar de mim, não outro fardo. Sinalizei de volta. Talvez eles devessem perguntar o que eu preciso, enquanto Rafael segurava minha mão. Saímos antes da sobremesa,
e eu ainda estava furiosa quando Rafael desviou em direção à fumaça subindo quarteirões de distância. Meu corpo ficou frio vendo a casa com chamas saindo. Antes que eu pudesse processar qualquer coisa, Rafael estava correndo em direção ao prédio, virando apenas para me dizer para ligar para o 192, mas minhas mãos não funcionavam. Eu o vi desaparecer no fogo que me tirou tudo 2 vezes. Logo, algumas pessoas tropeçaram para fora. Uma mulher com crianças, um homem velho, mas nenhum Rafael. As chamas ficaram maiores e a sirene soou longe. A próxima coisa que soube, meus pés estavam se movendo, correndo em direção à casa, em direção ao fogo, em direção a ele. A fumaça me atingiu como uma parede, espessa e sufocante, fazendo meus olhos lacrimejarem instantaneamente. Puxei minha camisa sobre o nariz e a boca, lembrando de Rafael me ensinando sobre inalação de fumaça durante uma de nossas sessões de libras. Fique baixa, ele havia sinalizado. A fumaça sobe. Me joguei de mãos e joelhos, rastejando para frente na escuridão. O calor pressionava contra minha pele, me lembrando daquela noite 25 anos atrás. Mas desta vez era diferente. Desta vez, eu não estava presa. Desta vez, eu estava escolhendo entrar. Minhas mãos arranharam contra detritos, enquanto eu tateava para frente, procurando qualquer sinal de Rafael. Uma viga havia caído pelo corredor, ainda fumegando. Me espremi por baixo dela, lascas se prendendo em minhas roupas. Então eu o vi. Rafael estava preso sob uma seção massiva do teto que havia desabado. Sua perna estava torcida num ângulo que revirou meu estômago. Seus olhos estavam fechados, seu rosto coberto de fuligem. Agarrei seus ombros e o balancei, mas ele não respondeu. A fumaça estava ficando mais espessa, queimando meus pulmões a cada respiração. Tentei levantar os detritos de sua perna, mas não se moviam. Pense, pense, pense. Rafael havia me ensinado sobre alavancagem durante uma de suas aulas de consciência sobre deficiência. Avistei um cano de metal por perto e o encaixei sob a viga, usando todo o peso do meu corpo para levantá-la o suficiente para arrastar Rafael para fora. Sua perna arrastava inutilmente enquanto eu o puxava em direção ao que esperava ser a saída. Minha força estava desvanecendo rapidamente. A fumaça fazia tudo ficar embaçado. Eu não conseguia mais distinguir qual caminho era para fora. Então, de repente, mãos estavam me agarrando, puxando nós dois. A equipe de Rafael havia chegado. Eles nos carregaram para o ar fresco abençoado, onde paramédicos estavam esperando. Eu não conseguia parar de tossir. Cada respiração parecia lixa na minha garganta. Os paramédicos colocaram uma máscara de oxigênio no meu rosto, mas algo estava errado. O mundo havia ficado completamente silencioso. Não o quieto abafado ao qual eu estava acostumada, mas nada absoluto. A fumaça havia tirado o pouco de audição que me restava. No hospital, eles nos mantiveram em quartos adjacentes. Eu não conseguia dormir, com medo de que Rafael não acordasse. Os médicos escreveram num quadro branco que sua perna estava gravemente quebrada, mas cicatrizaria. Eles estavam mais preocupados com a inalação de fumaça. Para mim, eles confirmaram o que eu já sabia. Minha audição restante havia ido embora, provavelmente permanentemente. 3 dias depois, eu estava sentada ao lado da cama de Rafael, quando seus olhos finalmente se abriram. Ele pareceu confuso no início, então focou em mim. Sua mão se moveu lentamente, soletrando letras no ar. Quando percebi o que ele estava fazendo, lágrimas começaram a rolar pelo meu rosto. Ele estava tentando sinalizar. A enfermeira entrou com um quadro branco e Rafael escreveu trêmulo. Não consigo ouvir nada. É assim que você se sente o tempo todo? Acenei, então escrevi de volta. Bem-vinda ao meu mundo. Pelo menos agora combinamos. Ele realmente sorriu para isso. Este sorriso lindo e quebrado que fez meu coração pular. Nas semanas seguintes, nos recuperamos juntos. A perna de Rafael precisou de cirurgia e meses de fisioterapia pela frente. Meus pulmões lentamente se limparam, embora o médico dissesse que eu sempre teria algumas cicatrizes, mas tínhamos um ao outro. Eu o ensinava mais libras, enquanto ele me ensinava exercícios respiratórios para ajudar com o dano pulmonar. Uma tarde, as mãos de Rafael estavam mais firmes quando ele sinalizou. Tenho algo importante para perguntar. Meu coração começou a acelerar quando ele continuou. Sei que isso é loucura. Só nos conhecemos há alguns meses, mas quase te perder naquele incêndio me fez perceber algo. Ele fez uma pausa, respirando fundo antes de suas mãos se moverem novamente. Eu te amo. Quer se casar comigo? Fiquei olhando para ele, certa de que havia mal entendido os sinais, mas ele os repetiu mais devagar desta vez, seus olhos nunca deixando os meus. Sim, sinalizei de volta, minhas mãos tremendo. Sim, sim, sim. Começamos a planejar ali mesmo no hospital. Nada extravagante, decidimos. Apenas família e os irmãos bombeiros de Rafael. Usaríamos nossa história para defender melhores protocolos de emergência para pessoas surdas. Rafael já estava falando sobre ensinar libras para socorristas, e eu queria expandir meu ensino para incluir adultos que haviam perdido a audição mais tarde na vida. O casamento se organizou mais rápido que o esperado. 6 meses após o incêndio, eu estava num vestido branco simples no quintal dos meus pais. Os irmãos bombeiros de Rafael formaram uma guarda de honra, seus uniformes de gala nítidos no sol da tarde.
Meus pais finalmente haviam se acalmado depois de ver como Rafael e eu nos apoiávamos durante a recuperação. Até mamãe sorriu quando Rafael sinalizou seus votos. Mas a maior surpresa foi Camila. Ela se aproximou de mim antes da cerimônia, suas mãos se movendo cuidadosamente em sinais que ela claramente havia praticado. Sinto muito, sinalizou. Por tudo. Por ter ciúmes. Por não estar lá. Quando você precisou de mim. Você é minha irmã. E eu te amo. Nos abraçamos. Ambas chorando e provavelmente estragando nossa maquiagem. A cerimônia foi linda. O capitão de Rafael serviu como oficiante, aprendendo frases-chave em libras para que ambas as famílias pudessem acompanhar. Quando Rafael sinalizou "aceito", seus movimentos eram confiantes e claros. Tínhamos percorrido um longo caminho desde aquelas primeiras lições desajeitadas no hospital. Na recepção, a equipe de Rafael nos surpreendeu com uma dança que eles haviam coreografado inteiramente em libras para nossa música favorita. Papai realmente se emocionou durante seu discurso, dizendo que nunca me havia visto mais feliz. Pela primeira vez em 25 anos, senti que nossa família estava completa novamente. A recepção terminou quando o sol se pôs, pintando tudo numa luz dourada e calorosa. Rafael e eu sentamos em nossa mesa de noivos, observando nossas famílias se misturarem. Seus irmãos bombeiros estavam ensinando sinais básicos de libras aos meus primos, transformando isso num jogo de bebida que fez todos rirem. Mamãe se aproximou com uma taça de champanhe, seus movimentos cuidadosos quando sinalizou. Cerimônia linda. Papai seguiu atrás, realmente tentando soletrar parabéns, embora tenha massacrado metade das letras. 2 semanas em nossa lua de mel numa casa de praia tranquila, tudo parecia perfeito. A perna de Rafael estava cicatrizando bem, e passávamos as manhãs fazendo exercícios de fisioterapia na areia. As tardes eram para a prática de libras, onde eu o ensinava variações regionais e gírias que o faziam rir. Tínhamos encontrado nosso ritmo, comunicando através de toque e sinais, criando nosso próprio mundo silencioso. O primeiro sinal de problema veio quando voltamos para casa. Uma carta registrada esperava em nossa caixa de correio, endereçada a nós dois. Dentro, documentos legais diziam que meus pais estavam pedindo tutela sobre mim, citando minha surdez completa e incapacidade de tomar decisões sensatas após eventos traumáticos recentes. Minhas mãos tremeram quando mostrei a Rafael. Ele sinalizou de volta. Isso não faz sentido. Você ensina. Vive independentemente. Por que agora? Dirigimos imediatamente para a casa dos meus pais. Mamãe atendeu a porta com um sorriso ensaiado, mas seus olhos se desviaram nervosamente. Papai sentou em sua poltrona reclinável, papéis espalhados pela mesa de centro, extratos bancários, documentos de seguro, portfólios de investimento dos quais eu nem sabia que existiam. Sente-se, querida, disse mamãe, seus lábios se movendo devagar como se eu fosse uma criança. Precisamos discutir seu futuro. A mão de Rafael encontrou a minha debaixo da mesa, enquanto papai começou seu discurso preparado. A essência era clara, mesmo através da minha leitura labial limitada. Eles haviam estado administrando um fundo fiduciário do meu acordo de acidente todos esses anos. Agora que eu estava completamente deficiente e tomando decisões imprudentes, eles precisavam de controle legal para me proteger. Me proteger do quê? Sinalizei furiosamente. De viver minha vida? O rosto de mamãe endureceu. De queimar mais prédios? De se casar com alguém que nem pode te sustentar adequadamente? Rafael não pode mais trabalhar como bombeiro. Como vocês vão sobreviver? A mandíbula de Rafael se contraiu, mas ele manteve seus sinais controlados. Nós dois temos empregos. Nos apoiamos mutuamente. Papai mexeu nos papéis, puxando relatórios médicos de nossas recentes hospitalizações. 2 pessoas surdas vivendo juntas. O que acontece numa emergência? O que acontece quando vocês tiverem filhos? Isso é sobre ser prático. A reunião se deteriorou a partir daí. Eles já haviam falado com um advogado, já haviam arquivado papelada. Se não concordássemos voluntariamente, eles levariam aos tribunais, usando o incêndio do apartamento e minha tentativa impulsiva de resgate como evidência de julgamento prejudicado. Saímos sem mais uma palavra. No carro, as mãos de Rafael voaram em movimentos nítidos e raivosos. Eles planejaram isso. Esperaram até depois do casamento para parecer menos suspeito. Ele estava certo. O timing era conveniente demais. Eles haviam sorrido através do nosso casamento, dado discursos tocantes, tudo enquanto se preparavam para assumir controle da minha vida. Nos dias seguintes, descobrimos a extensão de sua preparação. Eles haviam contatado meu empregador, expressando preocupações sobre minha habilidade de ensinar crianças com segurança. Queixas anônimas haviam sido arquivadas sobre nosso apartamento, alegando que éramos um risco de incêndio. Até os benefícios por deficiência de Rafael estavam sendo questionados, com alguém sugerindo que ele estava exagerando sua perda auditiva. Camila apareceu em nossa porta numa noite, seu rosto corado. Preciso te contar algo, sinalizou. Então parou, começando de novo 2 vezes antes de continuar. Mamãe e papai estão planejando isso há meses, desde antes do incêndio do seu apartamento. Meu estômago despencou. Rafael se adiantou, seus sinais cuidadosos. O que você quer dizer com antes? As mãos de Camila tremeram enquanto ela explicava. Nossos pais vinham passando por dificuldades financeiras, investimentos ruins comendo sua aposentadoria. Eles vinham contando com meu fundo fiduciário,
conseguiram acessar parte dele ao longo dos anos para custos administrativos. Mas quando comecei a namorar Rafael, a construir uma vida que não podiam controlar, eles entraram em pânico. A tutela lhes daria acesso total. Camila sinalizou com lágrimas. Eles precisam do dinheiro, mas se convenceram de que é para seu próprio bem. Papai fica dizendo que você vai agradecê-los um dia. A traição cortou fundo. Cada palavra de apoio, cada sorriso em nosso casamento havia sido uma mentira. Mas o que mais doeu foi a próxima confissão de Camila. Eu sabia no casamento. Por isso me desculpei. Não conseguia mais suportar fazer parte disso. Seus sinais se tornaram frenéticos. Eles querem que eu testemunhe que você sempre foi instável desde o acidente, que está piorando. A mão de Rafael no meu ombro me manteve equilibrada enquanto meu mundo se inclinava. Vai fazer isso? Perguntei, embora temesse a resposta. O rosto de Camila se contorceu. Eles são meus pais também. Pagaram minha faculdade, meu carro. Se eu não ajudar, ela parou e se endireitou. Não, não vou. Não mais. Naquela noite, Rafael e eu ficamos acordados planejando. Não podíamos nos dar ao luxo de uma batalha legal prolongada, mas não podíamos desistir também. Rafael sugeriu que documentássemos tudo. Criássemos uma trilha de papel mostrando nossa competência. Eu tinha uma ideia diferente. Na manhã seguinte, convidamos meus pais para um café. Eles chegaram parecendo confiantes, mamãe carregando outra pasta de documentos. Deixei que se acomodassem antes de começar. Estivemos pensando sobre suas preocupações. Sinalizei devagar, certificando-me de que pudessem seguir. Vocês estão certos de que duas pessoas surdas enfrentam desafios únicos. O rosto de mamãe se iluminou. Sabia que você veria a razão. Por isso continuei. Estivemos trabalhando com o Corpo de Bombeiros para criar protocolos de segurança abrangentes para lares surdos. Rafael está desenvolvendo programas de treinamento. Estou criando materiais educacionais. Estamos transformando nossa experiência em algo positivo. A expressão de papai azedou. Isso não aborda os aspectos financeiros. Rafael assumiu. Seus sinais deliberados. Na verdade, aborda sim. Garantimos financiamento de subsídios para nossos programas. 3 corpos de bombeiros querem nos contratar como consultores. Estamos construindo um negócio em torno de educação sobre deficiência. Não era inteiramente verdade ainda, mas as sementes estavam lá. Rafael havia estado correspondendo com seu antigo departamento, e eles estavam interessados. Minha escola já havia me pedido para expandir meu programa de Libras. Mamãe se levantou abruptamente. É exatamente disso que estamos falando. Decisões impulsivas. Começar um negócio quando vocês mal conseguem cuidar de si mesmos. Não estamos pedindo permissão. Sinalizei firmemente. Estamos informando sobre nossos planos. As luvas saíram. Então papai bateu a mão na mesa, gritando palavras que eu não conseguia ouvir, mas cujo significado era claro. O rosto de mamãe se contorceu de fúria, enquanto gesticulava selvagemente. Rafael e eu sentamos calmamente, deixando que se esgotassem. Finalmente, papai puxou seu telefone, digitando furiosamente antes de me mostrar a tela. Já arquivamos a papelada. A data do tribunal é em 3 semanas. Se poupem do constrangimento e concordem agora. Deixamos eles com suas ameaças. Lá fora, Camila esperava ao lado do carro. Gravei tudo, sinalizou, mostrando seu telefone, áudio e vídeo. Eles não sabem que eu estava aqui. Era um começo, mas precisávamos de mais. Nos dias seguintes, trabalhamos incansavelmente. Rafael contatou cada bombeiro que conhecia, reunindo referências de caráter. Documentei meus métodos de ensino, coletei depoimentos de pais cujos filhos prosperaram em minhas aulas, instalamos alarmes de fumaça visuais, documentamos nossos protocolos de emergência, criamos um vídeo mostrando como navegávamos a vida diária. Mas meus pais não estavam parados. As queixas anônimas escalaram. Alguém me relatou ao Serviço de Proteção à Criança, alegando que eu não conseguia supervisionar crianças adequadamente. Os compromissos de fisioterapia de Rafael foram misteriosamente cancelados. Nosso senhorio recebeu avisos sobre violações de código de construção que não existiam. A pressão era exaustiva. A perna de Rafael doía mais pelo estresse, e meus pulmões doíam quando a ansiedade apertava meu peito. Nos comunicávamos em sinais mais curtos, cansados demais para conversas completas. Uma noite, o encontrei olhando nossa foto de casamento, lágrimas em suas bochechas. Talvez eles estejam certos, sinalizou quando me notou. Talvez eu não consiga cuidar de você adequadamente. Me ajoelhei ao lado dele, forçando-o a encontrar meus olhos. Você salvou pessoas de prédios em chamas. Aprendeu uma língua inteira para mim. É a pessoa mais forte que conheço. Mas não consigo nem te proteger da sua própria família. Ele respondeu, seus movimentos nítidos de frustração. Foi quando percebi que estávamos jogando na defensiva, reagindo aos movimentos deles em vez de fazer os nossos. Hora de mudar de tática. Na manhã seguinte, convoquei uma reunião familiar. Não apenas pais e Camila, mas tias, tios, primos, avós, todos que haviam celebrado em nosso casamento. Mamãe tentou protestar, mas eu já havia mandado os convites. Eles se reuniram na sala de estar da vovó, curiosidade e preocupação misturando em seus rostos. Rafael e eu ficamos juntos, gráficos preparados atrás de nós. Tínhamos passado a noite toda preparando, criando uma apresentação que ou nos salvaria ou destruiria o que restava dos meus relacionamentos familiares. Comecei mostrando fotos do acidente 25 anos atrás. O carro queimado, eu aos 7 anos no hospital,
os anos de cirurgias e terapia que se seguiram. Então mostrei minha formatura, meu certificado de ensino, meu apartamento antes do incêndio. Sou independente há 10 anos, sinalizei, com Camila fazendo a voz para quem não entendia. Vivi sozinha, trabalhei, paguei impostos, construí uma vida. Rafael assumiu, mostrando sua própria jornada, treinamento de bombeiro, condecorações por bravura, o colapso do depósito, sua recuperação e adaptação. Nossa audiência se inclinou para a frente, engajada apesar de tudo. Então mostramos os documentos legais que meus pais haviam arquivado, a petição de tutela, as alegações de incompetência, o controle financeiro que buscavam. Suspiros percorreram a sala, enquanto parentes percebiam o que estava acontecendo. Minha avó, matriarca da nossa família, ergueu sua mão enrugada. Aos 92, ainda comandava respeito. Por quê? Perguntou aos meus pais. Por que fariam isso com sua própria filha? A fachada composta de mamãe rachou. Estamos tentando protegê-la. Você não viu o incêndio do apartamento. Ela poderia ter morrido. Qualquer um poderia. Meu tio interveio. Ele havia estado traduzindo para seu filho surdo, meu primo Marcos. Devemos prender todo mundo que já teve um acidente? A sala explodiu em discussões, sinalizando e falando, criando um caos que não conseguia acompanhar. Rafael apertou minha mão, me lembrando de respirar. Esta era a nossa chance. Subi numa cadeira, acenando por atenção. Quando a sala se aquietou, fiz minha jogada final. Mamãe, papai, sei sobre o fundo fiduciário, sei sobre suas dívidas, sei que vocês precisam de dinheiro. O rosto de papai ficou branco. Mamãe começou a protestar, mas continuei. Estou disposta a ajudar, mas não através de tutela, não através de controle, como sua filha que os ama apesar de tudo. A sala prendeu a respiração. Meus pais se olharam. 28 anos de casamento, comunicando silenciosamente. Finalmente, os ombros de papai caíram. Nunca quisemos que chegasse tão longe, disse ele, com Camila traduzindo com lágrimas nos olhos. Estávamos apenas com medo de perder tudo, com medo de falhar com você novamente como fizemos naquele incêndio. Lá estava, a ferida que havia apodrecido por 25 anos. Eles haviam salvado todos menos eu primeiro, e a culpa havia envenenado cada interação desde então. Vocês não falharam comigo, sinalizei, minhas próprias lágrimas caindo. Vocês salvaram minha vida, me tiraram de lá. Isso é tudo o que importa. Mamãe desabou completamente, sinalizando desculpas misturadas com palavras faladas que não conseguia ouvir. A família se fechou, oferecendo apoio e repreensão gentil. Minha avó assumiu o comando, como sempre fazia em crises. Vamos resolver isso como família, declarou. Nenhum tribunal, nenhum advogado, apenas família. Levou horas de negociação, mas encontramos uma solução. Rafael e eu ajudaríamos meus pais financeiramente, mas através de um empréstimo estruturado, não rendição de autonomia. Em troca, eles retirariam a petição de tutela e apoiariam nosso negócio de educação sobre deficiência. Meu tio, que dirigia uma empresa de construção bem-sucedida, se ofereceu para investir em nossos programas. Meu primo Marcos se voluntariou para ajudar a ensinar Libras. Até Camila se comprometeu a aprender mais sinais para ajudar com apresentações. Enquanto a família se dispersava, meus pais se aproximaram hesitantemente. Os sinais de papai eram desajeitados, mas sinceros. Sinto muito por perdermos de vista quem você se tornou, mamãe acrescentou, assentindo. Você é mais forte do que jamais demos crédito, vocês dois. Rafael aceitou o pedido de desculpas graciosamente, mas eu precisava de mais tempo. Confiança, uma vez quebrada, exigia reconstrução cuidadosa. Concordamos com terapia familiar com um terapeuta fluente em Libras. A ameaça legal se dissolveu em dias. O advogado dos meus pais, confuso com a retirada súbita, ligou várias vezes. Papai simplesmente lhe disse que a família havia resolvido as coisas internamente. Nosso negócio começou a tomar forma. O ex-capitão de Rafael se tornou nosso primeiro cliente oficial, nos contratando para treinar todo o departamento. Minha escola expandiu meu programa, adicionando aulas noturnas para pais. Criamos módulos online para socorristas em todo o país. 3 meses depois, apresentamos numa conferência nacional de bombeiros. Rafael ficou ao meu lado, seus sinais confiantes enquanto descrevia técnicas adaptativas para vítimas surdas. A ovação de pé pareceu como redenção, mas a verdadeira vitória veio em momentos menores. Papai aprendendo a sinalizar "te amo" adequadamente. Mamãe perguntando nossa opinião antes de fazer suposições. Camila se tornando nossa maior defensora, promovendo nossos programas nas redes sociais. O fundo fiduciário, quando finalmente transferido para meu controle, continha mais do que esperado. Usamos parte para o negócio, parte para equipamentos adaptativos para outras famílias surdas. O resto foi para a poupança para as crianças que esperamos ter um dia. Uma noite, Rafael e eu sentamos em nossa varanda, a mesma onde nos conhecemos pela primeira vez durante o incêndio. Novos alarmes visuais piscavam reconfortantemente lá dentro. Nossos laptops mostravam solicitações de reserva de corpos de bombeiros de 3 estados. Conseguimos, sinalizou Rafael, seus movimentos relaxados e felizes. Realmente conseguimos. Me encostei nele, sentindo seu batimento cardíaco contra minha bochecha. Tínhamos enfrentado fogo 2 vezes, traição daqueles mais próximos a nós e ameaças à nossa independência.
Mas emergimos mais fortes, construindo algo lindo das cinzas. Meu telefone vibrou com uma mensagem de mamãe. Orgulhosa de vocês dois. Papai está praticando seus sinais de apresentação para a conferência da próxima semana. Amo vocês. Mostrei a Rafael, que sorriu e sinalizou. Família é complicada, mas vale a pena lutar. Sinalizei de volta. Família é complicada, mas vale a pena lutar. Quando a escuridão caiu, entramos para nos preparar para a sessão de treinamento de amanhã. Nossa vida não era perfeita, mas era nossa, construída sobre respeito mútuo, confiança duramente conquistada e o conhecimento de que juntos poderíamos enfrentar qualquer fogo que viesse em nosso caminho. A manhã seguinte trouxe novos desafios, como todas as manhãs faziam, mas agora os enfrentávamos como um time, apoiados por uma família que havia aprendido a ver nossa força, em vez de nossas limitações. As cicatrizes permaneceram, tanto visíveis quanto escondidas, mas não mais nos definiam. Éramos mais que nossas deficiências, mais que nosso trauma. Éramos educadores, defensores e parceiros. Mais importante, éramos prova de que do silêncio mais profundo, as vozes mais fortes poderiam emergir. A sessão de treinamento correu tranquila até Vitória Mendonça aparecer. Ela era nossa nova intérprete, contratada pelo Corpo de Bombeiros para ajudar com comunicação durante nossos workshops. Rafael e eu trocamos olhares quando ela entrou, seus movimentos precisos demais, seu sorriso ensaiado demais. Algo parecia errado. Durante o intervalo, ela se aproximou de mim com uma prancheta. Preciso que vocês dois assinem esses formulários de seguro, disse, seus lábios se movendo cuidadosamente. Procedimento padrão para contratados. Comecei a ler através do texto legal denso. Quando Rafael tocou meu ombro, ele sinalizou rapidamente. Olhe a página 3. Seção de procuração. Meu sangue gelou. Enterrada na papelada estava a linguagem que daria à Vitória controle sobre nossas decisões de negócio. Empurrei a prancheta de volta sem assinar. Ela franziu a testa, mas não disse nada, guardando na bolsa. Naquela noite, pesquisamos Vitória Mendonça. Nenhuma certificação de intérprete, nenhum histórico de emprego com o Corpo de Bombeiros, mas havia uma conexão. Ela havia trabalhado no escritório de advocacia que meus pais contrataram para a tutela. As mãos de Rafael se moveram nitidamente. Eles não estão desistindo, apenas mudando de tática. Na manhã seguinte, nossa conta comercial estava congelada. O banco alegou atividade suspeita. Mas quando chegamos para resolver, mamãe estava lá com Vitória e um homem de terno caro. Eles haviam arquivado uma liminar alegando que usamos mal o dinheiro do fundo fiduciário para nosso negócio. Isso é para sua proteção, insistiu mamãe, seus sinais rígidos. Vocês não estão equipados para lidar com finanças dessa magnitude. Senti aquela raiva familiar construindo, mas a mão de Rafael no meu braço me manteve estável. Saímos sem nos envolver, mas o dano estava feito. Sem acesso às nossas contas, não podíamos pagar por materiais, aluguel de locais ou até mantimentos. Camila mandou mensagem naquela noite. Emergência, não venham ao apartamento de vocês. A encontramos num café onde ela explicou ofegante que nossos pais haviam convencido nosso senhorio de que éramos mentalmente incompetentes. Eles mostraram a ele a tutela, alegaram que éramos perigos para nós mesmos e outros inquilinos. Ele estava iniciando procedimentos de despejo. Mas vocês retiraram a petição, sinalizou Rafael para Camila. Eles reapresentaram. Ela respondeu, lágrimas escorrendo. Abordagem diferente. Agora alegam exploração financeira, dizendo que vocês os manipularam para dar dinheiro. As paredes estavam se fechando. Cada direção que nos virávamos, outro obstáculo aparecia. Nosso carro tinha uma trava. Aparentemente tínhamos perdido pagamentos, embora soubéssemos que havíamos pagado. Os benefícios por deficiência de Rafael foram suspensos pendente revisão. Minha posição de ensino estava sob investigação, após queixas anônimas sobre meu comportamento errático. Ficamos com o irmão bombeiro de Rafael por 3 noites antes que meus pais nos encontrassem lá também. Eles chegaram com Vitória e 2 seguranças, alegando ter papéis de custódia emergencial. Os documentos pareciam oficiais, mas algo estava errado com a assinatura do juiz. O irmão de Rafael se colocou entre nós e os seguranças. Esta é minha casa. Saiam agora. O confronto escalou rapidamente. Papai empurrou para passar, agarrando meu braço. Rafael se moveu para intervir, mas com sua perna machucada, tropeçou. Assisti ele cair, seu rosto se contorcendo de dor, enquanto sua perna em cicatrização se torcia. Foi quando algo dentro de mim estourou. 25 anos de ser tratada como vidro quebrado, de ser vista como menos que, de ter outros tomando decisões por mim. Tudo se cristalizou em clareza perfeita. Sinalizei para Vitória, sabendo que ela entenderia. Você cometeu um erro. Aprendeu Libras para nos enganar, mas não aprendeu nossa comunidade. Seu rosto empalideceu, mas eu não estava sinalizando para ela, para os seguranças. Um deles, um jovem com olhos gentis, havia estado sinalizando de volta. Ele era Felipe, filho de adultos surdos. Ela não é uma intérprete real, sinalizei para ele. Verifique sua certificação. O segurança franziu a testa, puxando seu telefone. Em minutos, estava mostrando algo na tela para seu parceiro. Eles recuaram, mãos levantadas. Não vamos nos envolver em disputas familiares com documentos fraudulentos, anunciou o segurança mais velho. A compostura de mamãe finalmente rachou completamente.
Ela se lançou em mim, gritando palavras que não conseguia ouvir. Papai a segurou, mas seu rosto estava feio de raiva. Vitória tentou salvar a situação, puxando mais papéis, mas os seguranças já estavam saindo. O irmão de Rafael havia chamado a polícia. 2 oficiais chegaram, um dos quais conhecia Rafael do Corpo de Bombeiros. Eles examinaram os papéis de custódia, fizeram algumas ligações e determinaram que eram falsificações. Vitória foi presa na hora por fraude e personificação. Meus pais receberam uma advertência sobre arquivar documentos falsos. Quando os oficiais levaram Vitória embora, ela sinalizou algo para minha mãe que fez seu rosto ficar branco. Mais tarde, Camila me disse que Vitória havia ameaçado expor tudo: a manipulação financeira, os documentos forjados, a conspiração para controlar meu fundo fiduciário. Os dias seguintes foram um turbilhão de controle de danos. Rafael e eu trabalhamos freneticamente para restaurar nossas contas, salvar nosso negócio e nos proteger de ataques futuros. Mas meus pais não terminaram. Eles pivotaram para a guerra emocional. Mamãe começou a ligar para meus clientes, contando sobre minha instabilidade mental. Papai procurou os médicos de Rafael, sugerindo que seu ferimento na cabeça havia causado mudanças de personalidade. Eles até contataram o corpo de bombeiros onde estávamos ensinando, alegando que estávamos executando um golpe. Cada ataque exigiu horas para contra-atacar. Fornecemos documentação, reunimos declarações de testemunhas e lentamente reconstruímos nossa credibilidade. Mas o estresse estava aparecendo. A perna de Rafael não estava cicatrizando adequadamente porque ele não conseguia descansar. Meus pulmões doíam constantemente de ansiedade. Então Camila fez sua escolha. Ela chegou na casa do irmão de Rafael com caixas de documentos, anos de registros financeiros, mostrando como nossos pais haviam desviado dinheiro do meu fundo. Extratos bancários, assinaturas forjadas, relatórios de despesas falsas, tudo. Não posso assistir eles te destruírem, sinalizou, suas mãos tremendo. Não de novo. Passamos a noite organizando evidências. Os irmãos bombeiros de Rafael ajudaram, criando uma linha do tempo clara de fraude e manipulação. Pela manhã, tínhamos o suficiente para nos proteger e expor a verdade. Mas hesitei. Estes ainda eram meus pais, as pessoas que me criaram, que salvaram minha vida uma vez, mesmo se me falharam desde então. Rafael entendeu meu conflito, mas seus sinais eram firmes. Eles não vão parar. Você sabe que não vão parar. A reunião com nosso advogado foi sóbria. Acusações criminais eram possíveis. Fraude, falsificação, tentativa de sequestro com aqueles papéis de custódia falsos. Meus pais poderiam enfrentar tempo de prisão sério. Ou, o advogado sugeriu, poderíamos buscar uma ordem de restrição e ação civil. Menos devastador, mas ainda protetor. Rafael e eu sinalizamos um para o outro privadamente, nossas mãos escondidas debaixo da mesa. Desenvolvemos nosso próprio código abreviado, piadas e referências que só nós entendíamos. Finalmente, decidimos que arquivaríamos uma ordem de restrição e demandaríamos restituição completa dos fundos fiduciários roubados. Em troca, não buscaríamos acusações criminais. Parecia misericórdia, embora Rafael temesse que fosse fraqueza. Meus pais foram notificados com papéis em casa. O xerife nos disse depois que mamãe desabou, soluçando. Papai envelheceu 10 anos em 10 segundos, mas eles não contestaram. Seu advogado, o legítimo, os aconselhou a aceitar nossos termos. A ordem de restrição significava nenhum contato por 5 anos. Eles tinham que ficar 500 metros longe de nós, nossa casa, nosso trabalho. O acordo financeiro devolveu o que haviam tirado, mais juros, suficiente para assegurar o futuro do nosso negócio e então, alguns. Camila escolheu manter contato limitado com eles, mas foi clara sobre seus limites. Ela testemunharia se necessário, nos apoiaria publicamente e nunca mais seria parte de suas manipulações. O negócio se recuperou mais rápido que esperávamos. A comunidade de bombeiros se reuniu ao nosso redor, com raiva de que 2 dos seus próprios haviam sido visados. Recebemos mais contratos, mais oportunidades para ensinar e advogar. 6 meses após o confronto, apresentamos numa conferência nacional sobre direitos de deficientes. Rafael caminhava sem mancar agora, seus sinais confiantes e claros. Falei através de um intérprete, compartilhando nossa história de resistência e a importância de autonomia para pessoas deficientes. Na audiência, avistei um rosto familiar. Minha avó, 93 agora, sentou na primeira fileira. Ela havia escolhido nós sobre seu próprio filho, meu pai. Após a apresentação, ela nos abraçou, suas mãos enrugadas sinalizando. Orgulhosa, tão orgulhosa. Chorei lágrimas de alegria.